Sem dúvidas, a imersão de Miu no Kotou junto do grito de Kurata fazem desse o melhor episódio de Konoha Tomaré. Harawado, Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos falar sobre o episódio de número 24, se eu não me engano, de Konoha Tomaré. Um episódio que foi muito bonito e foi muito profundo, como foi mostrado através do Kotou. Eu diria que a imersão que o Miu criou foi muito profunda e instigante, e fazia com que era esperado algo a mais. E no momento que ele muda a atmosfera mostrando o seu som verdadeiro, foi muito legal. Porque assim como o nome da peça, levou 10 anos para que o seu som surgisse. A cada ano ele construía e evoluía, tanto ele como o seu sensei. Então a relação deles é mostrada através dessa peça, e eu digo que se eles não ganharem, foi muito protagonismo para Tokise. Mas sério, foi muito profundo a ligação, digamos que do Miu e do sensei. O grito do Kurata para que estimulasse, para que eles não perdessem a motivação também, após ter visto a apresentação da Hakuto, foi algo de destaque, porque, como eu disse, foi um grito para estimular, para motivar, mas após uma apresentação magnífica. Afinal, vemos que o Miu consegue mostrar, digamos que um som totalmente novo, um som que leva quem estava diante da apresentação como quem estava assistindo a uma imersão que a gente esperava algo a mais. Então, quando ele mostra o seu som verdadeiro, o som que o leva para o outro lado, o som que conecta ele ao seu Kotou, o som que ele tanto almejava, foi perfeito. Era, digamos que, a esperança se cumprindo de alguém que ficava todos os anos esperando que isso acontecesse. Então, sério, foi sem dúvidas a melhor apresentação do Miu, na minha opinião, e provavelmente através do episódio vai ser isso mostrado. Mas, para todo caso, como eu disse, vou falar sobre esse episódio, o que eu achei, como foi, o que eu gostei. Acredito que já comecei falando um pouco do Miu, mas ainda vou desenvolver mais um pouco, ainda mais a relação dele e do sensei, e vou até falar um pouquinho no final lá do grito do Kurata. Mas então, vamos falar sobre esse episódio mais recente de Konoha Tomaré, que se chama A Imersão do Kotou de Miu. Mas então vamos continuar falando do meu querido Miu, porque sério, um personagem sem dúvidas desde o começo cativante pela sua personalidade meio quieta, meio triste com a vida, talvez meio depressiva, meio alguns otakus aí que estão assistindo. Pra todo caso, eu gostei porque ele representa uma pessoa que não está satisfeita com si próprio. Eu gostei de ver isso porque isso simboliza muito com a nossa realidade, que às vezes nós fazemos algo, como por exemplo, até mesmo um vídeo, uma música, uma peça, ou até mesmo, como posso dizer, eu tô esquecendo a palavra, uma receita, e a gente não fica satisfeito com isso. A gente sabe que a gente pode ser melhor, não importa quantas pessoas, pode ser 1000, 1 milhão, não importa o número de pessoas que falem que tá bom, você tá indo bem, isso não vai resolver. A gente sabe que a gente pode ser melhor, e isso não é arrogância, é que a gente realmente sabe que a gente não está dando o nosso melhor, sendo que a gente ainda pode superar esse nível. Então isso é algo que às vezes só prodígios, só tensais ou pessoas esforçadas que se dedicam e fazem o que amam podem saber que ainda podem melhorar mais. Então é algo que a própria pessoa só sente. Então ter visto isso através do Miu foi legal, porque a gente vê que finalmente ele vai voltar pro Kotou graças à influência do Taishi Sensei, porque ele fala: toque as minhas peças, eu sei que eu posso criar um caminho para você ir. Então no momento que o Miu fala tipo, não, essa peça tá boa, mas ele critica a peça, o sensei dele já corrige, porque assim aborda a relação deles. A gente vê, eu falei que vou criar uma peça que faça você ir para o outro lado, não uma peça meia boca. Então foi muito legal isso, porque o sensei é motivado pela matemática, foi mostrado todo como ele foi parar lá, digamos que na Hakuto, tudo, e ele já estava motivado pelo Kotou. Então acontece, tem toda uma ligação bacana e bem profunda dos dois, digamos que é uma relação desde o começo, desde que eles se conheceram no clube de Kotou. Então a maneira como ele ajudou, digamos, ele compôs as peças baseado em 13 cordas, né, 13 números, algo do tipo que foi mostrado no episódio. E acontece que o Miu seguia, mesmo não sendo o tipo de coisa que ele gosta, e daí ele fala que ia quebrar os números através dos números, era algo que só quem viu o episódio vai entender, mas foi legal, porque mostra a profundidade de uma relação, e também mostra, digamos, que ele finalmente criou o caminho para o Miu ir, porque não é talvez um caminho só de partituras, é um caminho que tem várias interpretações esse episódio, na minha opinião, mas o caminho que o Miu queria ir, o outro lado, seria talvez o lado da satisfação, o lado de estar feliz, o lado de se divertir tocando Kotou. Então acontece que conforme ele mostra, a obra mostra que ele ia para um lado, ele ia para o outro, ele criava um caminho e assim ele guiava seus companheiros, foi perfeito, foi a evolução do Miu, como o nome da peça simbolizava, uma planta que floresce após 10 anos. E isso simboliza a relação deles,
o nível de profundidade do Kotô e a técnica do Mil. Então, sério, aquela peça também, seu agradecimento, digamos, da Hakuto para o Sensei, que vai daí sair do clube, foi também outra coisa profunda, foi muito emocionante. Por isso eu digo, esse episódio tem uma reflexão, tem uma interpretação, tem uma ligação tão emocionante, tão bonita, que, tipo, às vezes passa, tipo, despercebido tal cena, que às vezes a gente tem que rever para perceber a profundidade que tinha essa cena. Então, sério, ter visto o Mil e a relação com o Taishi foi perfeita. Foi uma relação que a gente acaba o episódio com um sorriso no rosto, por conta que após o fim da apresentação deles, o episódio praticamente acaba. E a gente fica com aquele sentimento, como assim? Eu quero mais. Então, sério, foi um episódio que perfeito é pouco para Konoha Tomaré. Sem dúvidas, foi um ótimo episódio para Konoha Tomaré, sendo honesto com vocês. Eu ressaltei realmente o que eu queria, a profundidade que foi esse episódio. Eu fui bem rápido no que eu quis falar, por conta de que foi cheio de emoções, foi cheio de significados, tem várias possibilidades, tem algumas interpretações, mas eu acredito que eu já falei o que eu queria ressaltar com vocês. Mas o que mais a gente pode ressaltar? Então, a gente viu que realmente a identidade lá do compositor da Hakuto é o Sensei, só que era um pseudonome. E foi legal porque quando o Takenami ouviu a peça, ele falou, caraca, Koen, tipo, ele se assustou, porque o nível daquele cara é nível de um gênio, tipo, o nível de composição que ele compôs. Então não é qualquer um que faz aquela profundidade naquela peça de Kotô, não. Então foi algo bem bacana, que mostra, digamos, que o Takenami, um grande gênio, reconhecendo outro. E lembrando, ele é apaixonado por matemática. O estímulo dele é porque ele se interessou pelo Kotô. Então, juntando dois gostos, duas paixões, ele interligou e está se divertindo. E acontece que assim, ele teve uma relação com alguém que tocou as suas peças. E era alguém que valorizou as suas peças. Por isso que ele insistiu para que o Mil tocasse, e o Kanzaki conseguiu fazer isso, e assim eles se juntaram sendo uma dupla perfeita. O triste é ver que ele vai se ausentar, né, digamos que da Hakuto. Ele vai cuidar dos negócios da família, da pousada, por conta de que há pessoas que não estão bem e ele deve assumir os negócios. Então acontece que todo mundo já sabia, foi muito engraçado isso. E outro ponto interessante foi ver que, tipo, não é porque ele está deixando que ele não pode fazer composições. Ele pode ser, digamos que, o compositor exclusivo do Mil, pra você ter ideia. Ele pode compor peças para Hakuto. A diferença é que ele não vai ser mais o tutor, né, o sensei, o conselheiro da Hakuto, mas pode continuar sendo o compositor. Então isso é um fato que não é tirado. Eles vão continuar tendo as peças do Taishi. Eu quero deixar bem claro isso. Por conta de que não é porque, tipo, você saiu de conselheiro que você não vai querer, digamos, compor. Porque você não está saindo por conta de brigas. Aconteceu um motivo maior para você ter que se ausentar. Então, eu acredito que o Mil vai continuar tendo peças pelo Taishi. Mas isso é algo que eu acho e estou enfatizando. Para todo caso, acredito que tendo falado dessa parte, vamos falar um pouco sobre a nossa querida Tokise e sobre o grito de Kurata e a motivação de cada um após a apresentação da Hakuto. Mas então agora vamos falar sobre a nossa querida Tokise, por conta de que eu critiquei eles, mas eles também merecem. Afinal, por conta de que, se você for pensar, o Mil, ele tá no primeiro ano, a Hakuto ficou meio perdida e não conseguiu seguir a liderança dele. E o terceiro ponto é que eles ganharam a competição passada, por isso que eles não vão ganhar essa e vai ser a Tokise para que todos vão ao Nacional. Porque eu vou ficar muito surpreso se, tipo, realmente a Tokise perder e for o adeus do Kurata e da Hiro. Eu não vou esperar algo tão inusitado assim. Eu acho que eles podem ter perdido na primeira rodada do Nacional. Mas, tipo, eles devem ir. Isso é algo que eu acredito. Mas, então, por isso que eu acho que a Hakuto não vai ganhar. Falando sobre a Tokise, eu acho que foi legal porque o Chika fala: vamos, você é o Bucho, fala logo, Taicho. Fala, presidente, vamos, cadê o seu discurso? E daí ele começa com um discurso, o Kurata começa com um discurso todo sem graça. E daí ele fala: faça um discurso que você não queria falar, algo o contrário da sua personalidade. E daí o Kurata, o Takizu, já fala: vamos ao Nacional. E ele fala bem gritando, pena que eu não lembro como ele fala em Nihongo isso. Mas, pra todo caso, daí acontece que todos ficam, tipo, surpresos e comemoram, gritando. E acontece que o grito de motivação do presidente é algo que ajudou eles. Porque daí o Chika só fala: bom, se o presidente disse isso, a gente vai conseguir. E foi legal, por conta de que essa só foi uma das cenas marcantes, o grito do presidente. Mas a outra cena que eu elogio de Kurata como um ótimo presidente, como um ótimo senpai, foi o momento que ele acalma todos após a apresentação da Hakuto. A gente vê que ele fala que ele sabe que de todos, eles são os que mais treinaram, por isso ele não está com medo e todos vão ir bem. Então foi uma palavra certa, uma palavra que só o presidente poderia dar, e que o Chika segurou a Hozuki logo na hora, porque todos estavam ficando desesperados.
E acontece que a Ruzuki iria falar algo por conta de que ela tem experiência no Koto e ela tem influência no clube de Koto. Mas o Chika viu, não é tua hora, você não vai falar, deixa que ele fala. Então foi um dos melhores momentos, afinal, porque foi essa cena daí que o Chika fala, se o presidente tá falando, vamos com tudo. Foi muito legal essa cena, porque tipo, o Chika e o Kurata, eles estão melhorando muito a relação deles. E eu gostei bastante porque foi uma das melhores cenas. Tipo, o Chika percebeu e viu que quem deveria falar era o Kurata. E por isso ele segura para que o Takezu falasse tudo que era necessário. Então foi muito bom porque foi uma das melhores partes. Vemos o conselho da Akira, vemos daí o Takinami falando para eles lembrarem a motivação do porquê eles estão ali e não o porquê eles querem ganhar o Nacional. Na verdade, o que o Takinami fala, para não ficar tão confuso, é que eles não devem focar em ir para o Nacional. Eles devem focar nos motivos do porquê eles querem ir ao Nacional. E é bem diferente isso, porque os motivos são pelos companheiros. Então eles querem ir pelos companheiros. E é isso que eles devem focar. Então foi bem legal isso, foi uma das melhores partes. Eu acredito que eu tinha que ressaltar, porque foi uma parte que o Kurata mais uma vez mostra um amadurecimento e algo de destaque e que deve ser elogiado. Mas para todo caso, agora sim eu acredito que ressaltei praticamente tudo que eu queria falar. Mas então, se sua pergunta é, Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Konoha Tamaré? Para o próximo episódio de Konoha Tamaré, meu caro e minha querida Kohai, acredito que veremos finalmente a glória da Tokice. Não é à toa que vemos que a prévia mostrou palmas sendo mostradas das pessoas em reação à apresentação deles. Então promete ser uma apresentação que vai tocar o público. Mas eu quero saber como é que eles vão deixar com que fique ativado. Eu quero saber a emoção que eles vão nos proporcionar para nós que estamos assistindo. Por conta de que eu acredito que a gente já viu as apresentações da Tokice. Só que agora eu quero ver o novo nível deles. Mas eu quero ver a profundidade que eles vão conseguir fazer com que a gente se emocione. Para todo caso, espero ver uma peça muito bonita, alegre, que mostre os 7 sentimentos dele, as 7 lágrimas, por conta que a peça Tenku, Choro dos Céus, promete ser algo glorioso, algo grandioso, algo que vai nos emocionar, mas devemos esperar, não é mesmo? Afinal, eu estou muito curioso porque a gente viu também que vai mostrar a Senpai do Kurata novamente, quero ver qual vai ser a reação dela. Eu quero ver, na verdade, a reação de todo mundo que tá ali, porque todo mundo vai estar surpreso em ver a nova Tokice. Afinal, eles pegaram técnica e agora eles têm a profundidade de tocar o coração, algo que eles já tinham, só que agora melhorado. Afinal, essa peça nova vai mostrar a peça que a Ruzuki sempre quis mostrar, só que agora em ligação a seus companheiros. Então, sem dúvidas, eu estou muito ansioso. Mas uma coisa é certa, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Konoha Tamaré. Mata, né?